A próxima Bull Run está chegando e só quem realmente estiver preparado vai colher os melhores lucros, os maiores lucros da década e quem sabe mudar até o seu patamar financeiro. Nesse vídeo eu quero te mostrar um plano estratégico de como você alocar o seu capital para você poder aproveitar ao máximo essa próxima pernada de alta do mercado cripto de forma inteligente e totalmente estratégica. Sem muita demora, vamos para o vídeo. O que eu quero mostrar para vocês aqui é exatamente um plano para a Bull Run. O primeiro cenário aqui seria caso eu, Bruno, estivesse começando hoje no mercado cripto. Se eu tivesse por volta de 5 até 10 mil reais, o que eu faria para aproveitar e ter o máximo de lucro se eu tivesse começando hoje, tá? Então, se eu tivesse de 5 a 10 mil reais, eu estaria colocando meu capital 100% em altcoins. No máximo, 3. Porque as altcoins, no momento que acontece uma disparada, quando a gente entra na altcoin season, são elas que vai fazer o seu capital multiplicar de 10, 20, 30, algumas chegando até 100 vezes o valor investido. É uma assimetria que a gente não vai encontrar, por exemplo, se a gente colocasse esse dinheiro 100% em Bitcoin, tá? Eu quero te mostrar como que isso acontece. Eu peguei como exemplo aqui a criptomoeda ADA Cardano, que foi uma criptomoeda que se multiplicou várias vezes ali no período de 2020 até agosto de 2021. Presta bastante atenção o quanto essa criptomoeda saiu aqui em novembro de 2020 e chegou até agosto de 2021. Olha a valorização que tivemos em ADA nesse período de 8.600% de valorização. Então, essa valorização você não vai encontrar no Bitcoin, por exemplo, tá? Então, a ideia é você expor seu capital 100% em altcoins, porque vão ser as altcoins que vai te entregar as maiores valorizações, tá? E lembrando que não é qualquer altcoin, é necessário que você estude o projeto, identifique aquelas mais explosivas que pode te entregar mais resultados na próxima Bull Run, tá bom? É importante que você estude, tá? Então, se eu tivesse de 5 a 10 mil reais, eu investiria 100% em altcoins, no máximo 3 altcoins. Um exemplo de um altcoin que pode nos entregar uma grande alta é a Pendle, que está custando hoje $4,75. Mas o que a gente precisa olhar para as altcoins não é o preço, mas sim o valor de mercado que ela tem, o market cap. É isso que vai mostrar qual a assimetria que ela tem, se ela pode fazer 5, 10 vezes o valor que ela tem hoje. Então, por exemplo, a Pendle é um projeto que tem 763 milhões de dólares de market cap. E se a gente for pegar aqui, a gente pode ver que na última pernada de alta aqui, ela chegou a mais de 1 bilhão, 1,6 bilhões de market cap. Na minha opinião, a Pendle pode chegar até 6 bilhões, 10 bilhões, quem sabe, na próxima Bull Run, nessa próxima pernada de alta. Eu acredito que a Pendle tem um potencial sim para chegar aí, quem sabe, em 6 bilhões de market cap, fazendo 6, 7 bilhões de market cap, fazendo aí 10 vezes o valor que ela está hoje, tá? E o segundo cenário seria se eu tivesse de 15 a 20 mil reais hoje para começar no mercado cripto, qual estratégia eu iria adotar para uma carteira de 15 a 20 mil reais hoje, tá? Eu colocaria 50% em Bitcoin e 50% em altcoins. Por quê? 50% eu colocaria em Bitcoin justamente para preservar esse valor, porque o Bitcoin é uma aplicação muito mais segura. E os outros 50% eu iria arriscar mais, eu iria buscar simetria em algumas altcoins. Esses 50% eu continuaria com a mesma estratégia anterior, no máximo 3 altcoins explosivas, se eu tivesse de 15 a 20 mil
Terceiro cenário, se eu tivesse um capital acima de R$ 25.000, que fosse 30, 40, 50, R$ 100.000, não importa o valor que você tem. Se for um valor acima de R$ 25.000, eu colocaria 80% em Bitcoin e 20% em altcoins. Se eu tivesse um capital de R$ 25.000 para começar hoje, a primeira coisa que eu iria pensar é como que eu poderia preservar esse valor, como eu poderia investir no mercado cripto tentando multiplicar esse capital, porém de forma segura, sem me arriscar tanto, sem me expor tanto ao risco das altcoins. Então eu colocaria 80% em Bitcoin, deixaria isso em Bitcoin, porque esses 80%, na minha opinião, o Bitcoin pode subir aí 200% ainda no preço atual que ele está. Então eu já conseguiria uma assimetria de 2 a 3 vezes o valor aplicado, e os outros 20% eu colocaria em altcoins, buscando exatamente essa assimetria. Isso porque é o meu perfil de investidor. Eu gosto de tomar um pouquinho mais de risco, só que com um capital acima de 25.000, eu já iria arriscar apenas 20% desse capital em altcoins. Por quê? Porque as altcoins ela te entrega sim uma assimetria muito grande, porém você precisa saber o que está fazendo, porque você pode perder todo o seu dinheiro nas altcoins. Assim como elas podem subir 1.000, 2.000%, elas derretem 80%, 90% do seu valor em poucas semanas. Então eu preciso ser justo e alertar vocês desse perigo. Então existe um momento certo de entrar e o momento certo de sair. Os 80% alocado em Bitcoin, eu iria dormir tranquilo, sem problema nenhum. Então, quando veremos essa explosão das altcoins, Bruno? É aqui que está o pulo do gato e eu vou mostrar para vocês. Então, estou aqui com um gráfico da dominância do Bitcoin. Se vocês assistiram os vídeos anteriores, vocês viram, eu expliquei para vocês que a dominância do Bitcoin é quem vai ditar o momento em que as altcoins vão começar a explodir de fato, tá? Então a gente está vendo aqui uma alta consistente na dominância do Bitcoin. Então o que é a dominância? A dominância é exatamente o quanto de dinheiro do mercado cripto está no Bitcoin. Então nos últimos dias aqui a gente viu uma queda na dominância aqui de 1,24%, tá? Então quando veremos uma explosão nas altcoins? Veremos uma explosão quando o Bitcoin confirmar uma tendência de baixa. E quando a gente identifica uma tendência de baixa, quando ele começa a fazer topos e fundos mais baixos. Precisamos que a dominância do Bitcoin comece a fazer topos e fundos mais baixos. Isso significa que a maioria do dinheiro do mercado cripto está indo para as altcoins. Isso não significa que o preço do Bitcoin vai cair, tá? Isso significa que o capital do mercado cripto está indo um pouco mais para as altcoins, tá bom? Então, quando a gente identificar um topo e um fundo mais baixo nessa tendência, nesse gráfico da dominância do Bitcoin, a gente vai ver sim a disparada de preço nas altcoins, tá? E existe um outro gráfico que também nos mostra quando existe um fluxo de dinheiro indo para as altcoins. E esse gráfico, eu já falei dele nesse canal e vou falar mais uma vez, que é o gráfico do Total 3. O que é o Total 3? São todas as criptomoedas menos o Bitcoin e o Ethereum. São todas as altcoins menos o Bitcoin e o Ethereum. Eu quero mostrar para vocês como que está o gráfico do Total 3 neste exato momento. Olha só que maravilha. A gente estava em uma tendência de baixa clara aqui e agora a gente começou a formar um topo mais alto que o anterior e um fundo mais alto que o anterior. Isso indica para a gente uma tendência de alta. Então, se a gente está começando a formar um padrão de tendência de alta no gráfico do Total 3 e uma tendência de baixa no gráfico da dominância do Bitcoin, isso é um bom indicativo de que veremos sim uma explosão no preço das altcoins, tá bom? E é nesse momento aqui que a gente, alocando o nosso capital de forma inteligente, a gente consegue sim fazer 10 vezes o nosso valor investido.
Então, se eu estivesse começando no mercado cripto hoje, eu alocaria o meu portfólio dessa maneira. No primeiro cenário, arriscando 100% em altcoins, porque é um capital relativamente pequeno, de 5 a 10 mil reais. Então, eu, começando hoje, arriscaria 100% em altcoins, porque eu iria buscar assimetria. Porque esse é mais o meu perfil, eu sou um pouco mais arrojado. No segundo cenário, eu dividiria entre 50-50, 50% em altcoins e 50% em Bitcoin. No terceiro cenário, eu já iria buscar preservar o patrimônio que eu tinha, buscando 80% em Bitcoin e 20% arriscando em talvez 3 altcoins, quem sabe também uma meme coin, para buscar assimetria. E em uma altcoin CISO é totalmente possível que esses 20% alocado, no final ele se torne maior do que aqueles 80% que eu deixei em Bitcoin, tá bom? Volto a dizer que esse vídeo não é nenhuma recomendação, é apenas uma estratégia de como eu investiria o meu dinheiro caso eu estivesse começando hoje no mercado cripto, tá? Deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço e até a próxima.